Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente destacar o que anda acontecendo no mercado do boi. Mercado ainda muito sustentado, tem aí um viés de alta nos preços. A gente tem visto uma disputa muito grande, principalmente para o boi padrão exportação. No entanto, a gente começa a perceber que não é questão só de preço. A gente precisa ficar atento também na rentabilidade, no que o produtor, principalmente, está recebendo de remuneração nessa negociação. E, obviamente, a gente quer saber quais são os parâmetros aí de mercado interno, de mercado de exportação, de oferta, para que o preço se forme, mais do que isso, que implicações isso pode ter no custo de produção de quem está produzindo nesse momento. Nosso convidado hoje é o João Otávio Figueiredo, analista sênior da Datagro. Está aqui o João com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, João, é um momento delicado porque a gente está olhando muito o preço final, aonde a arroba pode chegar, aonde o preço da arroba pode alcançar. Mas o produtor, o pecuarista, enfim, está lembrando de fazer as contas, João? Seja bem-vindo. Alexander, muito obrigado. Bom dia, prazer falar com vocês mais uma vez. Alexander, a gente está com uma realidade de mercado assim bem peculiar e construtiva nesse momento, né? A gente estava conversando com a equipe hoje do balizador GPB da Tagro, mandar um abraço lá para o Beto e para o Vitória, que a gente está conduzindo nosso levantamento de preço da maneira que a gente considera mais transparente, independente, está sendo muito importante para o mercado. O que a gente viu esse ano no balizador, né? A gente percebeu aqui, no dia 1º de janeiro de 2021, a arroba estava R$ 276. Ontem, no dia 9/3/2021, a arroba está R$ 303,38. Então, uma valorização de 9,77% em um ano. Então, esses 3 primeiros meses, a gente teve 10% de ganho. E mais curioso ainda foi olhar os dados. Se a gente olhar 9/3/2020, exatamente um ano atrás, a arroba estava 193. Então, é um ganho de 60%. De 193 a um ano atrás, estamos em 303. 57% em um ano. Então, assim, o mercado está construtivo, o preço da arroba teve um ganho assim muito expressivo, salvo engano, é um dos recordes da série histórica no prazo de um ano. Então, o pecuarista está, assim, com preços muito interessantes, mas está tendo que fazer uma conta, porque outros fatores também estão impactando nessa balança. A arroba subiu bastante, subiu, mas todos os insumos estão muito mais caros. Tudo ficou um pouco mais complicado. E o que é o principal fundamento que está dando esse suporte para a arroba estar nesse patamar de preço? É a oferta restrita. Isso aqui o mercado já está mapeado, a gente conversa sempre sobre isso, desde o ano que eu estou falando, é o ano de ciclo pecuário, então a gente vê uma oferta enxuta. Mas o que passa agora a pesar um pouco para o pecuarista? Porque muitos fatores estão complicados no campo, os insumos estão todos mais caros, o preço da recompra está difícil, então a gente conversa. Quem está fazendo a lição de casa direitinho da porteira para dentro, está tendo uma rentabilidade interessante e está conseguindo ter uma rentabilidade positiva. Mas não é a realidade de todo pecuarista no Brasil. E quais são os pontos agora, falando um pouquinho de futuro? O que a gente imagina, os dois pontos, né? Mercado interno, a gente está com um ponto de atenção, porque a gente percebe, a gente voltou a pandemia aí a um estágio muito delicado, muitas das cidades do estado de São Paulo estão na fase vermelha, quase o estado como um todo, não só São Paulo, como quase todos os estados do Brasil. Então, estão nesse lockdown um pouco mais restrito. Isso afeta um pouco o mercado interno, né? Porque os food service, principalmente, os restaurantes, que consomem bastante parte de carne também, começam a diminuir um pouco. 2 semanas, tudo bem, mas se isso alongar por um mês, 2 meses, pode começar a pesar um pouco mais. E um outro fator bastante que o mercado interno está atento nesse momento é em relação à aprovação do novo auxílio emergencial, de quanto vai ser. A gente ainda não sabe se vai durar por um mês, 2 meses, 3 meses. O Ministério da Economia está fazendo algumas contas lá, não vai ser o auxílio daquele patamar de R$ 600 mais, uma coisa um pouco menor entre 150 e 350. Então, o mercado interno passa a ser o principal ponto de atenção nesse momento, porque a população de classe média mais baixa está perdendo poder de compra. As projeções que a gente tem de desemprego no Brasil são de taxa de 15%, 16% no segundo semestre. Então a gente está assim um pouco atento. Por enquanto está estando muito bem, a oferta está muito restrita, está difícil encontrar gado, então a gente vê a arroba subindo, mas o mercado interno passa a ser um ponto de atenção. E agora falando um pouquinho de mercado externo, que é um ponto também que está mais construtivista que o mercado interno. Porque a gente teve com essas instabilidades políticas uma valorização, desvalorização do real perante ao dólar, foi um patamar de 5,80 aí, né? Isso dá um suporte para as exportações. Os primeiros meses, janeiro e fevereiro,
as exportações em volume estão abaixo 7,95%. Janeiro exportou 107 mil toneladas, fevereiro 102 mil, e a primeira semana de março, que saiu ontem, foi um pouco mais construtiva. Foi 30 mil toneladas, que dá uma exportação diária de 6,1 mil toneladas por dia, contra 5,7 comparado com o ano passado. Então, março já volta para o patamar do ano passado. A gente começou janeiro e fevereiro um pouquinho mais tímido, mas tudo indica agora que o mercado externo vai aquecer um pouco mais. Passou o ano novo chinês, o pessoal da Ásia volta às compras, mas está todo mundo fazendo esse balanço agora. Com o dólar desvalorizado, ajuda bastante. Então, a gente deve ter um cenário de exportação construtivo. E para amarrar o assunto agora, o grande ponto de atenção, como é que vai estar esse mercado interno, né? Como é que vai ter assim, a oferta está bastante restrita. Sim, isso é dado, o mercado percebe. Mas a gente vai continuar a ter uma demanda aquecida, porque o principal drive de preço na formação de preço da arroba do boi gordo no Brasil ainda é o mercado interno, né? Então vamos observar como é que vai ser os próximos capítulos desses meses aí que promete ter bastante aquecimento nesse mercado. Bom, então vamos lá, vamos aos pontos. Quando a gente fala do mercado externo, então o mercado externo segue competitivo, tem demanda chinesa voltando, tem um dólar ajudando, aparentemente fatores que vão continuar ativos ou pelo menos participando, fazendo parte desse mercado, certo? Perfeito, são Não fatores dá, construtivos, não né? dá para esperar um dólar caindo nesse momento, ou pelo menos despencando nesse momento, né, João? Então as estabilidades políticas nesse momento estão deixando o dólar assim bastante arredio, né? E a gente, pelo menos no curto prazo, a gente vai ver o que vai acontecer no Brasil. Ano que vem é um ano de eleição, um ano importante. Vamos ver qual vai ser o ajuste fiscal, como é que vai ser os desdobramentos da pandemia aqui dentro nesse momento ainda para poder dar estabilidade um pouco mais. Então a gente vê assim que é super construtivo. O dólar a 5,80, tendo um patamar um pouco mais baixo, acima de 5 é muito construtivo para exportação. Muito A bem. China, a China continua o principal player, tá? Para falar isso só, esse ano, nos primeiros 2 meses, 60% das exportações foram ao mercado chinês mesmo, que a gente coloca na conta ali na CSEX, China mais Hong Kong, né? Então continua sendo o principal. Ano passado teve esse comportamento e esse ano continua sendo o principal comprador da carne brasileira. Existia a dúvida se a China continuaria demandando de forma agressiva ou faria uma demanda mais tranquila ao longo do ano para, enfim, só para continuar participando do mercado, João. O que, que você está vendo? A China vai precisar voltar às compras de forma agressiva? Ela vem comprando, né, como sempre agressivo, porque a demanda por alimentos lá cresce ano a ano, né, essa migração da população rural para a área urbana é crescente na China. A gente tem alguns desafios em relação aqui ao Brasil, porque a gente acompanha aqui não só o mercado de boi gordo, ainda está o mercado de grãos, de açúcar também. A gente percebe que nossos portos estão assim um pouco sobrecarregados nesse momento. A gente tem um gargalo de infraestrutura no Brasil, que todo mundo sabe. Isso pode eventualmente ser um desafio ao longo do ano, nada latente ainda, os terminais estão operando bem, mas é um ponto de atenção, porque as exportações de grãos estão muito aquecidas, de açúcar também estão aquecidas, de commodities em geral, a gente está num ciclo de alta de commodities nesse momento. Então a China continua sendo a principal compradora e deve continuar comprando do Brasil, porque nesse momento o supermercado de commodities do Brasil está barato. Então a gente tá interessante vir comprar alimento do Brasil nesse momento. Muito bem. Então, o, a questão da compra internacional de carne está mantida. Agora, até que ponto isso vai influenciar no mercado doméstico? Até então, quando a gente tinha aquele cenário de oferta curtíssima e uma exportação andando, a gente viu a exportação de alguma forma conseguindo enxugar essa sobra, né, do mercado interno. Isso vai continuar acontecendo? É um fator que com certeza colabora e ajuda muito, dá suporte para o preço da arroba se manter alto na média, mas a gente tem que lembrar que esse mercado de exportação, ele cada vez mais tem um papel protagonista no mercado da carne brasileira, ele cada vez mais ganha espaço, mas ainda não é uma realidade de todo pecuarista que consegue produzir um gado com premiações para o boi China, para a cota Hilton, como a gente fala, não é a realidade de todo pecuarista brasileiro. E não é a realidade de toda a indústria brasileira também. Nem todos os frigoríficos estão autorizados para exportar carne. Então a gente percebe que é um fator muito importante e tende a cada vez ser mais importante, que o Brasil está abrindo o mercado não só na China, mas em outros também. A ministra da Cristina tem feito um trabalho muito interessante frente ao Ministério da Agricultura, isso é a continuidade do ministro Blairo Maggi, então a gente está cada vez mais
a gente vai ver a carne brasileira com destaque lá fora. Mas é gradual. A gente ainda percebe que o principal elemento aqui da formação de preço é o mercado interno. A E gente esse é um pouco tem, mais diferente. a gente tem um mercado externo importante, porém limitado de crescimento aí, nesse Ele momento. cresce. É difícil falar quando ele vai crescer, mas ele ainda está crescendo, mas é uma coisa gradual. Estamos de 25% de market share da carne no Brasil, chega a 30%, tanto a gente já fala que pode chegar a 35%, mas ainda o principal drive, 70% do mercado da carne no Brasil é o mercado interno que dita a regra, né? Seja pelo frigorífico que não está habilitado a exportar, seja pelo produtor que ainda não consegue produzir a carne que o mercado internacional está demandando, certo? Perfeito, e também limitação também de demanda, né? A demanda da China vai crescendo gradualmente à medida que a população começa. Dizem, muitas pessoas falam que a carne bovina na China é uma novidade para muitas pessoas, que não se conhecia a carne bovina em muitas cidades chinesas, que está sendo assim um grande advento comer carne de boi. Então isso vai crescendo, mas tem um ritmo e não é tão escalonável assim nesse momento, mas é construtivo para o nosso mercado externo. Então a gente tem aí duas realidades: o mercado interno puxando para baixo, o mercado externo puxando para cima. E como é que esses dois fatores juntos vão atuar na formação de preços da arroba, João? Qual que é a sua opinião? Vai manter, vai aumentar, vai fazer cair? Enfim, qual que é a sua expectativa aí? Então, o mercado interno ele não está puxando para baixo ainda, tá? A gente não pode dizer isso porque a arroba do boi gordo valorizou 10% esse ano já. A gente está mais atento como é que vai ser o comportamento do mercado interno. Porque a gente percebeu que foi cortado o auxílio emergencial, mas pode voltar agora e pode dar um suporte. A gente passou o ano passado inteiro conversando aqui, não, o auxílio agora de 600 cai para 300, vai sentir um pouco aqui a demanda do mercado interno, e não aconteceu. A arroba só valorizou e segurou muito bem as pontas. Mas a gente não pode tapar os olhos porque a pandemia agora avançou, o lockdown está um pouco mais restrito, e que a gente vai ver qual que vai ser o tamanho do auxílio e por quanto tempo ele vai perdurar. E a projeção de desemprego no Brasil está um pouco mais alta. Até conversando aqui, né, eu sou no interior de São Paulo, e a gente está frequentando com as boutiques de carne, alguns amigos que, os açougues também, que conversam, já comentam que tem um pouco desse sentimento. As carnes mais premiums, a população mais abastada, continua com o consumo aquecido. Esse pessoal não parou de fazer sua picanha, fazer uma carne um pouco mais nobre, porque tem sido um entretenimento de muitas famílias no final de semana poder fazer uma carne junto com poucas pessoas nesse lockdown. Mas o pessoal do varejo já nos comenta que está começando a pesar um pouco. O pessoal cada vez mais começa a perguntar o preço da carne, como é que tá migrando um pouco para comprar frango, outras proteínas mais baratas. Então a gente já percebe esse elemento no mercado. O poder de compra do brasileiro da classe média e da classe mais baixa está começando a cair. Isso é um ponto de atenção, mas por enquanto não foi capaz de puxar o preço da arroba para baixo. A gente imagina uma arroba aí ainda construtiva nos próximos meses. A gente vê os primeiros futuros da B3, estão super positivos, né? Estou com a tela aberta aqui do nosso aplicativo da Tagro, está aí 306, as coisas estão andando nesse momento ainda. Muito bem, então tá. Então, diante desse cenário que a gente tem, a oferta vai fazer diferença? Se aparecer mais animais, a gente pode ter um cenário diferenciado? E qual o potencial de se ter mais oferta daqui para frente, João? Bom, teve uma retenção de fêmeas muito importante no passado, né? Por causa do ciclo pecuário, o pessoal reteu fêmeas, o gado passou a ser um valor de mercado mais interessante, teve essa retenção, mas a gente não consegue ver, conversando com os pecuaristas, com nossos colaboradores do GP Data Agro, a gente vê que a oferta de gado terminado, principalmente, está muito restrita e teve um fator climático, né? Foi um ano muito seco ano passado. Então, o fator clima está cada vez mais uma variável arisca, porque a gente percebe aqui, até outros mercados que a gente acompanha, algumas micro-regiões choveu super bem, outras micro-regiões choveu muito menos. Conversei com um amigo meu pecuarista aí que trabalha na região de Bauru, Araçatuba. Bauru choveu super legal, Araçatuba choveu muito menos. Então, a gente tem um cenário climático também bem heterogêneo. Alguns lugares já conseguiu recuperar pastos, as coisas estão melhorando, mas a gente não consegue ver uma oferta que vai puxar para baixo mesmo o preço da arroba nesse momento. A oferta de gado se mantém restrita. O que a gente mais vai estar atento, eu acredito, é a demanda. Como é que vai ser o comportamento do consumidor brasileiro? Se ele vai conseguir manter nesse patamar aquecido, porque quando a arroba começa
a passar de 310. A gente teve negócio registrado a 315 hoje, foi um negócio registrado um gado super especial, um lote pequeno de novilhas que foi registrado no balizador, não é realidade de mercado, mas teve negócio nesse sentido. A nossa média diária deve subir um pouco hoje, a gente imagina até o fim do dia deve subir, mas a gente vai olhar, porque a gente precisa olhar duas coisas: como é que vai ser o avanço do lockdown e como é que vai ser o auxílio emergencial. A gente vai olhar esses dois fatores que vão ditar um pouco aí como é que vai, quanto fôlego esse mercado interno vai ter para continuar consumindo carne. Muito bem. Então, você bem pontuou no começo da sua fala, são pontos de alerta, então. Uhum. Ponto de atenção, a gente Pontos de começa a ficar um pouco atenção. de atenção. Tem gente que já começa a falar, olha, estou um pouco mais pessimista em relação ao mercado interno, não. Então a gente vê assim, mas até o momento as coisas estão segurando super bem, o preço da arroba tá assim, o grande ponto mesmo é a oferta muito restrita, os frigoríficos estão tendo que aumentar, a escala está muito curta, né? A gente vê que tem uma ansiedade por comprar carne, nossa escala média do trabalhador está em 5 dias úteis, abaixo da média histórica, né? Continua esse cenário, o diferencial de base que a gente tem em outra relação a outros estados está variando entre -1% a 4%, que é pouco, né? A gente vê que a oferta de gado é restrita não só no estado de São Paulo, que é o formador de preço, mas nos outros estados do Brasil também. A gente tem acompanhado isso. Então, é um pouco do que a gente está vendo nesse momento. Vamos estar atento aí, não foi capaz de puxar preço para baixo ainda, e talvez não seja, acho que é super no curto prazo, a gente vê uma arroba cada mês vai valorizando mesmo, mas o pessoal vai estar atento a esses próximos capítulos aí do comportamento do consumidor no Brasil. Muito bem. Se por um lado a gente tem essa questão da oferta, pelo menos equalizada, sem grandes evoluções, mas pelo menos fluindo nesse primeiro semestre, o que esperar da oferta para o segundo semestre, João? Que daí a gente depende dos confinamentos, né? Então, esse ano é um fator importante também. Muito boa essa pergunta, Alexandre, porque a gente está conversando com o pessoal também. Como é que vai ser aí para a gente fechar gado no coxo esse ano? Super desafiador, né? O milho aí, todo mundo tá a gente falando no milho rompendo a casa dos R$ 100 a saca e tal. Então, não se tem um cenário nesse sentido tão incentivo para se fechar boi esse ano. Muitos consumidores mais estruturados, que têm os seus heads feitos de compra de milho, estão indo, mas um cara que é um pouco menor, um pouco menos tecnificado, que faz um semi-confinamento, ele faz umas contas e fica um pouco assustado esse ano, com os preços de insumo nesse patamar. Tudo essa incentiva a exportação de milho e tal, tá um pouco mais complicado, a gente não sabe como é que vai ser a segunda safra, tá, tem alguns pontos de atenção no mercado de grãos também. A gente não imagina um confinamento aumentando esse ano. E quem tem que comprar boi magro também, né, João? Não, tá complicadíssimo. A recompra de bezerro, assim, tá uma loucura, né? O boi magro valorizando também. Então, a gente vê... preço não é problema esse ano, por enquanto. Entendeu? A gente vai ver um pouco mais para frente do segundo semestre, a gente vai perceber como é que a economia como um todo vai estar girando também. A gente espera, a gente torce muito para isso, para que a vacinação consiga ganhar um ritmo melhor e que no segundo semestre a gente já esteja com boa parte da população vacinada e que o mercado como um todo esteja operando de maneira mais tranquila, porque por enquanto ainda está muito complicado. A gente teve o começo de ano com muitas esperanças, com um horizonte muito legal, a vacina chegou, então se deu um ambiente assim que até a população levou a população um pouco mais azul. A gente viu que o carnaval teve um comportamento não tão legal, muita gente aí saindo e chegou um pouco dessa conta agora, né? Quando a pandemia voltou para patamares assim bem críticos. E até quando isso perdura, né? A gente fica pensando nesse momento também. Isso vai ser um ponto que é difícil, né? Foge um pouco da nossa seara aqui, que é a análise do mercado agrícola, um pouco mais do mercado de saúde, como é que vai ser o avanço dessa vacinação. Então, a gente precisa tá atento. Com certeza. De qualquer forma, tem esses cenários para serem analisados e as informações do dia a dia, as mudanças, os comportamentos, enfim, sendo verificados aí ao longo das semanas, são importantes nesse quesito de formação de preços. Portanto, se informe, participe, utilize os canais de comunicação onde você pode se informar bem. Por exemplo, através do aplicativo, né, João? Isso eu não queria comentar, a gente está super feliz nesse momento, né, que a gente já faz nosso levantamento de preço hoje, que é a nossa parceria da Datagro com o GPB, já estamos aí quase 1 ano e meio trabalhando juntos, né, e está sendo muito prazeroso estar acompanhando esse mercado. A gente já está cada vez mais acompanhando o mercado da pecuária e a gente está lançando um aplicativo, deve ficar pronto agora aí
mais para o meio final de abril. E vai ser muito legal, porque é muito importante nesse momento, não só quando o mercado está subindo ou está caindo, que o pecuarista informa suas negociações, né? Porque isso ajuda bastante, ajuda a cadeia como um todo, a indústria. Então a gente está assim super motivado. O levantamento de preço nosso está super calibrado, a nossa equipe lá está cada vez mais estruturada, mesmo trabalhando à distância agora, a gente tem feito um trabalho super legal e a gente percebe o quanto isso ajuda, né? O pecuarista conseguir informar os seus negócios ajuda a cadeia como um todo, porque o que a gente precisa nesse momento é transparência, a gente precisa de independência, a gente não tem que ficar torcendo nem para alta nem para baixa, mas que nós conseguimos refletir a realidade de mercado. Isso que é importante. E a indústria percebe isso também. A gente está em conversa assim, super construtiva com a indústria, que sempre não queria informar, não queria algumas coisas, já estão inclinados com o nosso aplicativo ficar pronto a informar a gente também. Então a gente está muito motivado aqui, Alexandre. A gente está assim, prospectando e com certeza a gente vai estar fazendo um lançamento em primeira mão com vocês aqui, nosso aplicativo ficando pronto. Legal. Boa, João. Obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Um abraço, Alexandre. Boa semana para vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí João Otávio Figueiredo, analista lá da Datagro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações no mercado futuro, lá na B3. Mercado operando de forma positiva hoje. O março, 308,60, subindo 0,46%. Abril, subindo 0,56%. A R$ 306,00, o maio R$ 300,00, alta de 0,33%, e o junho se manteve aí a 298,70, sem negociação, pelo menos até agora. O indicador CPE fechou ontem a R$ 307,50, olha aí, já perto dos 310, portanto, é um indicador recorde esse aí, R$ 307,50, uma alta de 2,13% em relação ao fechamento anterior. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua participação e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.